notícias, né? Algumas coisas que ele fica sabendo de lá. Tempo do que aconteceu desde a semana passada até agora. Porque Então, eu vi várias informações desencontradas. Tá. Assim. Então, fim da sexta-feira, ele começa a se movimentar. E aí fica muito claro. Para fazer tudo isso, ou seja, pegar fundamentalmente veículos, alguns tanques, eles estavam na Ucrânia, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, para pegar, imagina, tanques, caminhões, micro-ônibus, ônibus, van, tudo para pegar 25 mil soldados armados para invadir a Rússia. Ele veio se preparando para isso. Hoje a gente sabe que o governo americano captou isso, ou seja, você começa a acumular combustível, munição, tudo, você olha para aquilo, por quê? Alguma coisa estranha. O que ele vai fazer? Mas por que o governo russo não identificou isso, ou identificou? Então, isso inclusive está acontecendo agora. Estão vários boatos rolando, mas sempre assim, uma questão importante. É preciso tomar muito cuidado, porque essa primeira guerra que nos permite ter acesso inédito a informações, vídeo, localização, etc. Só que assim, continua havendo uma questão de fake news também. Então, assim, tem vídeos, às vezes, que circulam que são antigos, etc. Então, é sempre bom tomar muito cuidado. Só que agora há boatos que um dos principais generais, inclusive um que é visto como mais habilidoso, perdeu não apenas seu cargo, mas possivelmente está preso, porque, segundo a inteligência americana, ele estava ciente de que haveria um levante militar. Cuidado só porque, por ser o general mais habilidoso, também pode ser do interesse dos Estados Unidos soltar essa informação que faz o Putin dizer: eu não confio mais nesse cara, e afastá-lo. Isso é parte do jogo. Faz parte. Isso é parte do jogo. Mas ele, de fato, nessas promoções que aconteceram agora, isso é normal depois de uma instabilidade dessa, pessoas... O Putin agora vai promover pessoas de total confiança, que não necessariamente são as pessoas mais inteligentes, mais habilidosas. Se você acaba sendo promovido agora é porque você nunca contradisse o presidente na última década, entendeu? Então, assim, é difícil também garantir numa situação de tanta pressão trazer as melhores pessoas, porque você precisa confiar nessas pessoas. E eu acho que essa tensão que você descreve tem a ver também com a dificuldade de coordenar dois grupos separados que funcionam de acordo com regras totalmente distintos na mesma guerra. Então você tem um grupo de mercenários, de pessoas que algumas das quais têm muita experiência de batalha, vêm da Síria, lutaram muitos anos na África, com ótimo equipamento, que tem a cultura deles, que tem muito a ver com a cultura das prisões russas também, onde, da mesma forma como nas prisões brasileiras ou prisões americanas, tem muitos códigos, então essas pessoas entendem como isso funciona, e as Forças Armadas russas, onde tem muitas pessoas que têm preparo nenhum. Então, como essas duas estruturas se movem, como você distribui recursos? Porque o Prigozhin, o líder do grupo mercenário, se queixava, fazia tempo, de não receber material adequado, de não ser reconhecido de maneira adequada, começava a xingar o ministro da Defesa, dizendo que é um inútil. E tem uma coisa interessante, eu lembro que uns 15 anos atrás estive na Rússia, naquela época tinha muitos boatos que o Putin estava cansado, queria sair do poder. Sempre cuidado com isso, porque aí eu falei, mas quem vai ser? Aí naquela época já muita gente falava, olha o Shoigu, que hoje é o ministro da Defesa, que é um cara interessante, ele comanda as Forças Armadas, apesar de nunca ter sido militar, o Putin tem muita confiança nele. Enfim, esse é o cara que realmente recebeu a missão do Putin de comandar essa guerra na Ucrânia, e ele é um dos poucos que não perdeu seu cargo até agora. Houve muita troca de generais, porque a guerra não está indo bem para a Rússia. Havia realmente a expectativa. Tem muita gente que fala, não, o Putin é um super estrategista, é tudo planejado. Não, mas você não troca, você não fica trocando o general se a coisa está indo exatamente como você pensava. Enquanto os ucranianos mantêm mais ou menos a mesma estrutura de liderança. Então,
essa é a guerra do Shoigu e o Prigozhin fica atacando o ministro da Defesa. E assim, os vídeos são barra pesado, assim, realmente. Ele assim, pôs a boca no trombone, como a gente diz aqui. Ele literalmente falou: vocês que levaram o país à guerra por interesses econômicos. Que é uma gravíssima acusação, porque o que o Putin, lá em fevereiro do ano passado, falou à nação? Ele falou: nós estamos sob ataque da OTAN, isso nem é uma guerra, é uma operação militar especial, ou seja, defesa, né? Vocês não vão sentir nada, a população russa não será impactada, que claramente não é o caso, porque a população... A Rússia não está em colapso, porque ela possui ainda ótimos laços funcionais econômicos com vários países, não com o Ocidente, mas a médio e longo prazo ela vai passar por uma reprimarização, porque ela não tem mais acesso a semicondutores, a muitos elementos para poder se transformar numa potência tecnológica. Pelo contrário, eu acho que a Rússia vai agora se tornar cada vez mais uma potência agrícola. Ela já é uma das principais exportadoras de trigo, aliás, o país que mais se beneficia da mudança climática. Porque antigamente você tinha um monte de terras congeladas e agora com as mudanças, inclusive, você pode utilizar os mares do norte, etc. Então um país que nesse quesito vai ficar melhor, mas que não possui o acesso aos produtos mais sofisticados em função das sanções ocidentais. Então, se eu não me engano, em fevereiro, o Vladimir Putin fez uma reunião já com o Shoigu e o Prigozhin, meio que dizendo: pessoal, vamos menos. E não deu certo. Agora, em parte, essas brigas fazem parte do sistema russo. Você tem aí as pessoas... Ninguém sabe direito, todo mundo acaba dependendo do Vladimir Putin, mas agora é um negócio que saiu um pouco fora de controle, basicamente. Mas só voltando então a essa linha do tempo, sexta-feira então tem essa movimentação. Então, ele toma, à noite, de sexta para sábado, ele toma, né, a província... Aqui, se vocês quiserem falar, tá o mapa aí da região. Aí, né? Então estamos lá, a Rússia, Bielorrússia lá em cima. Isso, a Rússia à direita, a gente está vendo... Né? A Ucrânia parece bem maior do que eu imaginava, né? Não, a Ucrânia é o maior país em extensão territorial da Europa depois da Rússia. Nossa, cara. É grande, então, gente. Não, e ele é muito importante por vários motivos, né? Vários motivos. É um muro de proteção para quem quer invadir a Rússia, tem uma... E é o muro de proteção para a Rússia. Para a Rússia. Por isso que... E um detalhe importante, não há grandes montanhas. Não, a planície. Essa região Belarus. É um grande caminho, né? Então, uma vez que você chega na Ucrânia, o seu caminho até Moscou é relativamente fácil. Então você quer ter essa extensão para se proteger do ponto de vista russo. Saída para o mar. Literalmente, da fronteira da Ucrânia para Moscou, em torno de 650 quilômetros. Entendi. Então rápida, muito... com grandes estradas, e aí voltando, né, a linha do tempo que você falou, justamente isso, de sexta para sábado ele toma, sábado já se começa a ter notícias, inclusive com alguns vídeos aparecendo, né, de tanques indo. E o papo de o Putin ter saído de Moscou e ido para... Pois é, aí... Sabe. Então, obviamente, nessas situações, assim... Os tanques começam em direção a Moscou. A Moscou, sim. Até se aproximam de 300, 200 quilômetros, e aí tem uma coisa... Mas era só tipo... para mostrar poder, ou eles realmente estavam aquela coisa? Olha, eu acho que o Prigozhin estava esperando mais apoio de alguns generais que se juntassem e derrubassem a cúpula das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Não o Putin. Não o Putin. Nessas horas, o tempo é fundamental, ou seja, tem um desafio direto a um autocrata, faz com que todos os observadores acompanhem o que os generais vão dizer. Vai haver adesão ou não? E isso, se a gente olha um golpe, por exemplo, 2016 na Turquia, a tentativa de golpe contra o Maduro na Venezuela,
Aí as primeiras horas são essenciais. Se não houver uma adesão de generais que precisam tomar uma decisão muito difícil, porque se você publicamente diz eu apoio os golpistas e der errado, você escolheu o lado errado nessa hora. Você não quer escolher. É literalmente morte. A vida e a morte. Exato. Então, isso não aconteceu. É possível que havia uma expectativa, mas aí a questão é, quem vai primeiro? Pode até ter alguns generais que dizem, se tiver 3 generais aderindo ao movimento, eu também vou. Mas ninguém quer quem dá o primeiro passo. E obviamente é a questão. O que dá o primeiro passo corre o maior risco, mas também vai receber mais se o golpe der certo. Isso, provavelmente o primeiro general provavelmente viraria ministro da Defesa numa situação de golpe que assumiu os maiores riscos. Claramente eu acho que não havia a intenção de iniciar confrontos, porque eram 5.000 pessoas armadas e, como você mesmo diz, totalmente vulneráveis. Então eu acho que a expectativa foi mais de, por exemplo, ou uma concessão do Putin que vai e diz, tudo bem, o Prigozhin vai ser meu novo ministro da Defesa, vou tirar o Shoigu. Mas demonstraria uma certa fraqueza. Muita fraqueza, mas ele já está mostrando essa fraqueza. Por quê? O acordo prevê que o Prigozhin não será processado. O cara matou... Então, pera lá. Então, sábado eles vão para lá. Sim. Esse acordo é de quando? Sábado à tarde. É de sábado, tarde, noite. E aí que nós, aqui, né? Para nós, sábado, tarde e noite. E aí no domingo parece que, ok. Tá tudo certo. O Prigozhin mandando as tropas voltarem. Né, então, não assim, ninguém atacou quando eles subiram. Houve alguns confrontos no muito caminho. Localizados. Muito localizados. Alguns helicópteros das forças russas foram abatidos. Ou seja, sete aeronaves foram abatidas, inclusive uma delas de comando e controle é muito importante. E que foi abatido, e que isso... quem está defendendo esse general que foi preso, né? Ao que tudo indica, né, de ontem para hoje, comandante dessa unidade. Por isso que quem defendia ele está falando, ele teve homens que morreram, tá vendo? Por isso que ele não participou. Mas ele parece que, né, estaria envolvido. Mas no mínimo o Putin agora está... O Putin fez um pronunciamento. Fez um pronunciamento. Chamou de traidor, que vai pagar, que vai... Né, e aí de tarde ele diz o quê? Evitamos um banho de sangue. Ué? Pois é. Então quando você falou de ele sair enfraquecido, muito. Por quê? Aí eu volto naquela que o Mikhail Panchenko me falou. Por que o Putin vai ser eleito em 2000? Porque o povo russo gosta de um líder forte. E o que aconteceu? Uma tentativa de golpe. Ele fez esse discurso todo muito duro e depois diz que negociou. Então, sim, ele sai enfraquecido desse processo. E o que eu diria mais, ele sai agora muito paranoico. Total, né? Quem ele deve olhar e começar a falar, em quem eu não posso mais confiar?